Salve, salve galera! Começando mais um Maquinistas nas nossas férias do mês de julho. Jorge não está lá, nossos convidados não estão aqui, é isso? Acertei os lados. E a gente vai relembrando um pouquinho do que tivemos nesse primeiro semestre de 2025 aqui no principal ponto de encontro da indústria do esporte no Brasil. As principais lideranças do esporte brasileiro passam aqui no Maquinistas, grandes nomes, grandes protagonistas da indústria, enfim, todos nós que fazemos a máquina do esporte girar. E um dos temas que não poderia deixar de faltar nesse semestre foi, obviamente, a profissionalização, o futuro, enfim, como está se transformando o futebol brasileiro. Tem SAF nessa história, tem liga de clubes nessa história, tem profissionalização na gestão e um dos principais protagonistas dessa conversa não deixa de ser Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, que veio aqui no nosso estúdio, falou sobre vários aspectos do esporte brasileiro e mostrando muito como política e negócio estão interligados. Reinaldo deu essa entrevista um pouco antes de se lançar candidato à presidência da CBF, candidatura que não foi bem sucedida, mas quando ele conversou com a gente, o Edinaldo ainda era o presidente da CBF, não havia o menor cenário no curto prazo de que ele sairia da CBF, mas enfim, vamos relembrar um pouquinho que ele fala de SAF, ele fala de liga, ele fala de profissionalização na gestão, ele fala de fair play financeiro e, claro, ele fala muito sobre política e CBF e como você pode chegar ao cargo máximo do futebol brasileiro, algo que ele não conseguiu, mas é muito legal a gente relembrar o que Reinaldo falou com a gente aqui. E por tudo que você vê de movimentação no futebol brasileiro, se tornar SAF é irreversível para um time de futebol ou dá para conviver com outros modelos também? Irreversível eu acho muito, muito forte, mas é sim o caminho. Se você a gente analisar, Noroeste e Velo são duas SAFs que tiveram acesso. Capivariana e Primavera são duas SAFs que tiveram acesso. Se a gente vê, nós tivemos na final da Libertadores duas SAFs. Na final da Copa do Brasil, o Flamengo e uma SAF. O campeão brasileiro, uma SAF. Nós estamos falando de grandes grifes. Agora vamos falar aqui do interior de São Paulo. Por que a SAF está chegando nos clubes do interior de São Paulo? Quando eu fui presidente do Taubaté, quem bancava o Taubaté não tinha cota de federação, você pagava arbitragem, não tinha bola, zero. Você pagava tudo, não tinha nada. Quem bancava o Taubaté eram comerciantes, industriais, profissionais autônomos de sucesso, médicos, advogados, que acreditavam no trabalho de quem estava dirigindo o clube e fazia doação, a gente tocava o clube. As coisas foram se transformando, as coisas foram mudando e o que aconteceu? Essas pessoas, primeiro, as grandes indústrias lá de Taubaté, que eram de taubatianos, elas diminuíram, mudaram, fecharam, deixaram de existir algumas ou perderam a capacidade de investimento. E também os gestores do clube passaram a perder credibilidade. Não só no Taubaté, no interior inteiro. Então, as pessoas pararam de colocar dinheiro, pararam de investir no clube. Esses clubes que eu citei, Velo, Primavera, Noroeste, Capivariano, são pessoas da cidade que, em vez de botar dinheiro, não sabem direito onde, passaram a botar dinheiro em algo que eles controlam, que eles dominam, que eles têm o diretor financeiro, que eles resolvem onde vão fazer o investimento e, principalmente, o tamanho do investimento. São José era um clube que tinha enorme dificuldade, é uma SAF. Não subiu, não significa que você vai subir, significa que você vai disputar um campeonato com chances de ser campeão ou ter acesso. Mas o principal, por que isso está acontecendo? Porque o interior de São Paulo está querendo colocar dinheiro em algo que ele tenha controle. Novo Horizontino é uma SAF. O Mirassol vai se tornar SAF no momento, mas é dirigido pelo mesmo grupo há anos. Ele é uma SAF sem ser SAF. É uma SAF sem ser SAF. Vai virar SAF. Por quê? Porque ele já sente, ele é um clube sem dívida.
Então, o investimento que vai acontecer no Mirassol quando ele virar SAF é para fazer uma arena moderna. Ele não precisa pagar dívida. Então, isso tem acontecido muito no interior de São Paulo. São as pessoas do interior de São Paulo que é muito... O Botafogo e Ribeirão Preto é SAF. Comercial é clube. Olha a distância que está um do outro. As pessoas que tinham dinheiro, que colocavam dinheiro, e querem saber onde estão colocando o dinheiro. E esse é o caminho. É irreversível, é fundamental, é o único caminho. Eu não sou tão determinante assim, mas vai ser difícil voltar atrás. Inclusive, tem clube grande que vai precisar um caminho desses para se reorganizar. Eu não vejo nenhuma possibilidade de uma empresa ter sucesso se a cada 3 anos você troca o presidente e toda a diretoria. Vocês vão investir em alguém que daqui 3 anos você não sabe se quem vai sentar na cadeira gostou do projeto de vocês, como quem assinou gostou? Não se faz isso. Eu acho difícil. E aí vamos copiar lá fora. Que clube que troca de presidente a cada 3 anos, ou 3 anos e uma única reeleição, é sucesso lá fora na Europa? Que clube de dono nos Estados Unidos, que muda de dono a todo momento, é um sucesso em qualquer tipo de esporte? É uma empresa. Se você não tiver um comando, uma linha, você pode trocar uma peça, que até seja o presidente, mas o caminho está traçado. E é por isso que eu vejo que essa alternância no poder não é benéfica para quem quer fazer um clube de futebol vencedor e com uma trajetória regular financeira. Essa mesma lógica se aplica à federação hoje? Se aplica à federação hoje. A federação ela tem uma vantagem sobre os clubes. Ela não tem torcida. Ela é xingada quando o árbitro erra. Mas ela não precisa ser campeã. O título que a gente disputa é com a gente mesmo. Eu digo para o meu time lá, não vamos nos comparar com outras entidades de administração do desporto. A gente, todo ano, tem que ser melhor que a gente mesmo do que a gente fez no anterior. Então, em 25, a nossa luta é ser melhor do que a gente foi em 24. Em 24, a nossa luta foi ser melhor do que a gente foi em 23. E conseguimos. Essa é a nossa luta. Essa é a nossa luta. Ela tem uma estrutura que, se o Reinaldo, quando venceu o mandato dele, deixar a federação, eles podem continuar, pode mudar uma forma, um jeito de pensar, reconstruir alguma coisa, mas é uma entidade que, se continuar ouvindo os clubes, continuar respeitando os clubes, seja de que divisão for, ela vai continuar trabalhando como se fosse uma liga no futebol de São Paulo. E por falar em liga, você acredita em quanto tempo nós teremos uma liga de futebol no Brasil quando a gente olha em nível nacional? Eu já errei essa previsão umas 2 ou 3 vezes. Você pode acertar agora. Olha, vamos contar que você pensando acerta. na minha memória aqui, em 2005 eu estava iludido disso. Atualmente eu não me iludo mais não. Vai acontecer. Isso vai acontecer. Eu tenho dito para os clubes o seguinte, vocês já venderam seus direitos cada um por 5 anos para suas diferentes... para seus diferentes detentores. Sentem na mesa, para acostumar a sentar os 20 presidentes na mesa. Sem pauta. Vamos sentar, vamos falar o que aconteceu, o problema que você teve com o treinador, a contratação que você acertou, a que você errou, como é que está o marketing, o que você licenciou que foi bom, que foi ruim. Acostuma a sentar na mesa uma vez por mês. Não precisa ter pauta, mas está na hora de acostumar a sentar os 20 clubes da Série A na mesa, os 20 clubes da Série B na mesa, os 20 clubes da Série C na mesa, principalmente da Série A, porque a B e a C mudam 8 clubes por ano, né? Muito... Desce 4, sobe 4, mudam 8 todo ano, mas na Série A só mudam 4. Então, está na hora de aprender, acostumar a sentar na mesa. Vamos ouvir o outro, aquele que tem uma rixa, não é bem assim, eu entendi agora a sua posição, trocar ideia, falar de futebol. Esse é o primeiro passo. Vai acontecer. E tem uma coisa,
Quanto mais tempo demora, pior para os clubes. Os clubes vão ser protagonistas. E futebol só muda se o clube quiser que mude. E aí, óbvio que eu vou trazer um tema que ele não pode ser analisado de maneira simplista. Mas quando uma das palavrinhas da moda, né? O famoso fair play financeiro no futebol. Isso é possível de ser aplicado no Brasil? Claro que é. Não é de um dia para o outro todo mundo vai cumprir esta regra. Vamos fazer um planejamento. Nós temos 5 anos de direitos vendidos. Vamos fazer um planejamento por esses 5 anos? Se a gente tivesse feito isso há 10 anos atrás, a gente já podia ter um fair play financeiro funcionando. É óbvio que nós estamos tão diferentes, o dinheiro dos clubes é tão diferente, a dívida dos clubes é tão diferente, que a gente precisa ter um caminhar mais lento. Mas se não começar, não vai ter nunca. E precisa, é importante. A federação aplica isso no ambiente futebol paulista? O que é que a gente faz? A gente tem uma relação com os presidentes de clubes, com os executivos, com os treinadores, com os atletas. O Mauro e o Renatinho têm um grupo de WhatsApp com o capitão de cada divisão. E aí, sem expor ninguém, o capitão do time tal manda: Mauro, nós estamos aqui, não recebemos. Está 15 dias atrasado, está 2 meses atrasado. Todos os clubes têm cotas na federação. A gente, com jeito, sem nenhuma exposição. Presidente, dá um pulinho aqui, está com essa dificuldade. Vamos adiantar uma cota sua aqui, põe isso em dia, a gente equilibra. A gente melhorou o relacionamento com o sindicato dos atletas. O sindicato dos atletas também recebe muita informação e nos ajuda a evitar. Nós temos uma relação muito boa com a Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho é o inimigo número 1 do futebol. Não é. Se você pagar em dia, você não vai ter problema com a Justiça do Trabalho. É como a indústria das multas, os radares. Anda na velocidade, meu Deus do céu, não vai ter indústria de multa. Vamos quebrar a indústria das multas. Então, nós fizemos vários convênios no TRT-15, no TRT-2, salvamos estádios, fizemos com que o pessoal do passado recebesse e o pessoal do presente também recebesse. Num grande acordo. Então, a gente trabalha muito para que o profissional, para que o funcionário do clube receba seu salário. Esta é uma forma simplista de fazer um fair play financeiro. O sistema do futebol tem vários pilares, né? E quando mais a gente fala do negócio, a gente olha, por exemplo, um tema que também está sempre, normalmente, na pauta: calendário. Então, por exemplo, a gente pega o Campeonato Paulista, a final, que foi um grande evento. Logo 2 dias depois já estava se iniciando o Campeonato Brasileiro. Tudo bem, sabemos, esse ano o calendário está atípico, né? Tem o Mundial de Clubes. Mas quando a gente fala do negócio, do produto cada vez ter mais qualidade, e isso passa, óbvio, por N situações, mas de você ter um atleta que ele esteja descansado, que ele possa corresponder melhor. Com o calendário como ele está formatado, na sua visão, o que nós poderíamos melhorar de imediato, olhando o calendário, dentro de todo o cenário que está aí do nosso futebol? Sem nada fictício. Na prática, o que nós poderíamos melhorar? Primeiro, eu acho que você tem um conjunto de padarias e você tem uma que dá muito lucro, que é o carro-chefe de tudo. Eu não conheço nenhum comerciante que fosse fechar a melhor padaria dele. Ele vai tentar melhorar as outras para ganhar a mesma coisa que ele ganha nessa melhor padaria. Então, nós temos o Campeonato Paulista é um sucesso para os clubes de São Paulo. E eu acho que os outros estaduais têm um potencial enorme que ainda não foram explorados. Qual é a dificuldade do calendário? 7. Todo ano são 6 ou 8 equipes que jogam muito. Aquelas que chegam na reta final de todas as competições. Esse é o problema do futebol brasileiro contra 700 que jogam pouco e com 40 que jogam o normal. Esse é o problema do futebol brasileiro.
O que a gente precisa estudar? Nós somos um país continente. Se você acabar com cada competição estadual, nós vamos ter 27 clubes que não vão levantar troféu de nada. São raríssimos os clubes que poderão ser campeão só em competições nacionais. O clube precisa de título, precisa andar no carro de corpo bombeiro, precisa ser recebido pelo governador de cada estado, pelo prefeito de cada estado. Precisa disso. O fomento do futebol precisa disso. O que a gente precisa estudar? Esses 8 clubes, eles precisam entrar numa fase adiantada de Copa do Brasil, entrar numa fase, extinguir repescagem de Libertadores. Tá bom, você não quer dar uma vaga só e troca a repescagem, você ganha 4 datas. A gente precisa parar de clube que não se classifica na Libertadores, vai disputar mata-mata na Sul-Americana. Brasileiro e argentino, para ele não querer comprar uma luta sozinho, tem que entrar nas melhores fases. Os clubes que jogam mais vão entrar numa fase adiantada. Por quê? Porque eles geram receita para o sistema em todo. Então, precisa sim de entender o calendário nacional, as competições nacionais, Agora, ninguém sobrevive à FIFA inventar competição toda hora. Esse ano, vamos ter o Mundial, o Supermundial. E no fim tem o Intercontinental, que as últimas 3 datas bate junto com o brasileiro. Aí não tem milagre. O ano continua tendo 365 dias. Então a gente precisa de um grande acordo para que as grandes marcas, eu digo no Brasil, são de 6 a 8 equipes, jogarem menos. Jogar menos é jogar igual o jogo europeu, 70 partidas. Então não dá para jogar 80. O que na sua visão, precisaria mexer dentro da CBF hoje? Ouvir os clubes. Deixar os clubes sentar na mesa lá e falarem das competições que eles jogam. Falar os clubes da Série A, falar de Série A, os clubes do feminino, falar da feminino, os que jogam a base, falar da base. Haver uma interação sobre investimentos na arbitragem, haver uma interação sobre o marketing das competições, os marketing da seleção. A gente precisa abrir a casa para o futebol. Eu acho que esse é o caminho que o presidente Edinaldo deve traçar daqui por diante. A gente precisa relembrar um pouco que até 60 dias atrás, o presidente Edinaldo, o período inteiro, administrou com um facão no pescoço. Teve golpe, voltou o golpe, saiu o golpe, julga, vai cair eliminar, não vai cair eliminar e tal. Faz 60 dias que isso acabou. E que tem tranquilidade para mostrar para nós todos a sua nova administração. É um pouco, muito mal comparando, o que tem se dito nos bastidores do Edinaldo, que deu pra gente apurar e tudo mais, é que hoje ele está comandando de um jeito muito duro, muito fechado, inclusive a discussão que a gente deu na Máquina do Esporte agora com relação aos direitos de transmissão da Série D, é um exemplo de ter puxado para a CBF, proibido até as transmissões próprias dos clubes e tudo. Ele está se aproximando mais do Fará do que qualquer outra coisa, né? Daquele jeito que você falou, né? De ser um estilo, é o que eu falo e acabou, e com pouco diálogo. E eu lembro de quando, em 2003, o Marco Polo assume a Federação Paulista de Futebol, ele tenta fazer exatamente isso, a democratizar mais a conversa, pelo menos, né? Não a tomar adesão, mas a conversa. É um pouco isso, o senhor acha que é o caminho agora? Vamos só colocar alguns pontos sobre Série D. Eu conversei com ele sobre Série D. Série D é a competição da CBF, que ela tem o maior investimento. É tudo o custo dela. 64 clubes. E o que ele me disse é que ele estava negociando esses direitos, que ele, durante 3 rodadas, ia dar aos interessados a chance de fazer uma proposta. E aí, se isso não acontecer, que ele abriria para os clubes transmitir nos seus próprios canais. Então, ele disse que se ele permitisse desde já, que isso enfraqueceria a negociação dele. Sobre a Série D, essa é uma situação. Vamos aguardar as 3 rodadas, vamos ver o que é que isso vai acontecer, que receita vai gerar para diminuir o tamanho do investimento da CBS. Mas eu acho que é isso mesmo. Decidir sozinho, seja qualquer pessoa, qualquer um de nós, se a gente decidir 100% das coisas sozinho, só com a nossa cabeça,
nossa chance de erro aumenta muito. Quanto mais você ouve, a gente ouve muita coisa descartável. Na vida, não estou falando de futebol, não, estou falando na vida. A gente ouve muita coisa boa. E a gente precisa ouvir essas ideias, essas boas ideias, porque a gente erra menos. Nos induz a diminuir os nossos erros. E eu acho isso importante. Ouvir, ouvir e ouvir. Você cita muito isso, né? Diálogo, ouvir, né? Quando a gente olha, como você mesmo citou, você falou, a importância de trazer os clubes para a mesa, com pauta ou sem pauta, e sem pau ou com pau, mas trazer para a mesa. Quando a gente olha para o exterior, né, e a gente vê ligas cada vez mais ricas, clubes cada vez mais poderosos, a gente vê também, quando a gente fala em nível de seleção, as seleções europeias, principalmente, cada vez mais com uma distância em relação à seleção brasileira, quando a gente olha em vários aspectos, olhando o projeto. E você citou um ponto aqui importante, a liga tem que sair porque isso é importante para os clubes. Quanto mais demora, pior para os clubes. Quando você olha esse cenário todo do futebol brasileiro, ele é preocupante? Desde o que você conversou agora do perfil Edinaldo, desde tudo que você observa do futebol brasileiro, o nosso cenário atual é preocupante? É preocupante. A gente tem que fazer justiça. Nós não chegamos aqui por única e exclusiva culpa do Edinaldo. A gente vem há muito tempo perdendo espaço para o futebol europeu, para o futebol mais profissional, para as grandes ligas. O Edinaldo ainda foi um presidente que disse aos clubes: façam a liga. Todos os anteriores trabalhavam muito para boicotar a união dos clubes, para boicotar a liga. Nós vamos ter um exemplo muito claro da nossa distância. A seleção nós já sabemos que estamos distante. Aqui na América do Sul, a gente está folgado sobrando. Vamos para o Mundial de Clubes. Num Mundial de Seleções, sempre passa uma seleção da África ou da Ásia, da América do Sul passa, a maioria são os europeus, mas passam seleções de outros continentes. A gente vai ter que saber que nível agora nós estamos em relação aos clubes no Mundial. Temos 32 clubes. Eu acho que esse Mundial vai dar a nossa régua, vai dar a nossa altura no quesito clube. Mas vocês não tenham dúvida que nós estamos distantes. Eu vou com frequência na Liga, eu fui 2 vezes na Premier League, na Liga Portuguesa, que agora o ex-presidente da Liga Portuguesa é o presidente da Federação Portuguesa. Pedro Proença. A gente nota um problema da La Liga com a Real Federação Espanhola. Mais discreto, a Premier League tem um problema com a Federação Inglesa. Mas, quer queira, quer não, o trabalho deles está crescendo, está evoluindo, está melhorando. A gente teria a possibilidade aqui de ter uma liga mais harmônica, mas não conseguiu. Nós estamos ainda distante dela. Então, temos uma longa caminhada pela frente. A gente precisa ter a humildade de saber, de olhar o que está dando certo lá fora. Nós produzimos os melhores jogadores do mundo. Sim. Talvez. Mas tem uma diferença. Quando junta todos eles, a gente não tem a melhor seleção do mundo. Temos atletas titulares de grandes equipes europeias que na seleção produzem menos do que nos seus clubes. Por quê? A gente está na hora da gente sair perguntando, ouvindo os atletas, ouvindo os treinadores que treinam esses jogadores lá fora, fazendo uma pesquisa interna com a gente mesmo, sabendo se os profissionais que a gente dá a esses atletas aqui no Brasil estão à altura deles. Acho que sim, mas só acho. Achar é pouco, porque nós estamos ficando cada vez mais distantes. Está na hora da gente querer mais, da gente ter um pouco de ousadia, ou de respirar fundo e dizer, nós vamos reconstruir a forma de fazer o futebol brasileiro.
tanto em clubes como em seleções. Eu não vejo sentido a gente ter seleções de base com ideias de treinadores diferentes. O que é o normal para mim, na minha cabeça? É um jogador que está no sub-20 se destacando, ele sabe exatamente, ele joga exatamente como joga a seleção principal. Você tira daqui, põe lá e ele vem produzir. Eu não vejo isso, a gente não faz isso, e volto a frisar, desde sempre. Isso que eu ia falar. Não é agora, não é com o atual presidente, não é, desde sempre. A gente não tem um pensador de ideias de seleções que monte 2 ou 3 profissionais que começam a estruturar como vai ser o trabalho das seleções de futebol brasileiro, masculino e feminino. Reinaldo falou com a gente, quem também esteve aqui foi Lênin Franco, ex-diretor de marketing da CBF, que contou, além da história da camisa da seleção brasileira, se vai ser vermelha ou não vai ser vermelha, e para isso, clica aí e vai pro episódio depois do Lênin. Mas o Lênin falou com a gente sobre SAF, o que é trabalhar em SAF, ele trabalhou no Botafogo e no Cruzeiro, o que é trabalhar em clube associativo, enfim, falou muito sobre gestão do futebol e gestão do marketing no futebol brasileiro. Veja um pouquinho dessa aula que o Lênin trouxe pra gente. Você ficou 8 anos de Bahia. Bahia criou um monte de coisa, abraçou causa, se tornou um vanguardista em muita coisa. E depois, no Botafogo, você veio pré-SAF. Isso. E aí encarou a SAF no Cruzeiro. Como é que é essas diferenças? Como é que são essas diferenças? Né? As diferenças é bom. Como é que são essas diferenças todas de cada lugar, de cada clube? Porque isso é uma coisa que às vezes o pessoal nem consegue entender, né? Cada lugar vai ser diferente do outro, não só externamente, mas internamente também, né? Como é que se adapta a isso? Completamente, Eric. Assim, eu acho que uma coisa importante na vida, não só no jogo, mas na vida, é a gente tentar aprender com o erro dos outros, né? Pra gente não repetir. Eu vi muitos casos de dirigentes que saíram de um clube para o outro, de tentar repetir fórmulas que deram no lugar certo, é só repetir que dá certo no outro. Então, assim, eu não queria cometer esse erro. Então, o Bahia, apesar de ser um clube associativo, naquele momento era um clube associativo num modelo diferente, que a gente tinha passado pelo aquele processo de redemocratização. Então a gente já estava mais desvencilhado e conseguia executar. Que o Bahia tinha eleição direta, Exato, 15 mil, 20 mil, 30 mil votando. Exatamente. Enfim. Então já era, apesar de ser associativo, moderno. Quando eu vou ao Botafogo, o Botafogo sim ainda tinha uma estrutura arcaica nesse sentido, em que presidente do conselho deliberativo, conselho fiscal, eu passei por sabatina dos dois na minha contratação. Então, horas a fio de reunião respondendo aos conselheiros, e era pandemia ainda, então tinha que ser online, então 3 horas online respondendo a pergunta de conselheiro, e aí conselho fiscal, por que eu saí do Bahia, por que eu estava querendo ir para o Botafogo, enfim, foi assim, sabatina. E vou lançar uma camisa. No modelo do Botafogo, eu tinha que aprovar a camisa junto ao conselho. No Bahia não tinha nada disso, era uma decisão executiva. Vou fazer a camisa A, B ou C, lança. No Botafogo já era diferente. Só que o Botafogo foi um projeto que, apesar do cenário associativo, também já tinha um quê de modernidade, porque do Césio, que era o presidente, contratou um CEO, e o CEO contratou os diretores executivos. Então, a gente, de algum modo, era blindado da parte política para tocar decisões executivas. E a ideia era construir um Botafogo atrativo para um investidor. E conseguimos, graças a Deus deu tudo certo. Aí, quando eu vou para o Cruzeiro, eu já vou no modelo de SAF, já com a SAF já instituída. E aí é empresa 100%, com meta, com planejamento. A gente chegou a construir no Cruzeiro um planejamento até 2030, com orçamento, ano a ano, o que é que ia ser acrescido, quais possíveis títulos, tinha tudo. Não sei se estão seguindo ou não, mas foi feito. Então, foi um desenho completamente diferente. Então, eu diria que, no final das contas, eu dei a sorte de pegar a profissionalização do futebol
de maneira gradual, assim, na pele. Você viveu as três. Exato, os 3 cenários. O Bahia melhorando o cenário, o Botafogo preparando o terreno e o Exato. Cruzeiro já numa Cruzeiro. outra vida. Aí do Cruzeiro direto para a CBF. Isso. Aí era uma escolha, né? Não precisa nem perguntar por quê, né? Não tem como. Vai para a cadeira, eu brinco, é a cadeira mais cobiçada do marketing esportivo brasileiro, né? Do futebol brasileiro. Como é que foi essa tua experiência de CBF? E aí no meio disso tem a questão da aprovação de camisa, tem renovação de contrato com Nike, tem tanta coisa que aconteceu nesses bastidores que agora tá tudo meio em ebulição. Estamos gravando hoje mesmo, nessa terça-feira, com notícia de que o STF pode voltar, enfim, a tirar o Edinaldo do poder, teve vacância de poder na CBF, enfim. Como é que é esse ambiente de CBF, Lene? Ó, eu vou dividir em 2 cenários, assim, né? A CBF me deu oportunidades, assim, de viver coisas inesquecíveis. Conviver com a seleção é muito bacana, seja ela masculina e feminina. É sensacional o ambiente dali, né? De comissão, de jogadores. Isso é uma coisa que eu tava sentindo falta da época de clube, na seleção eu pude ter. É que no clube era todo dia, né? Todo dia, porque você tem o dia a dia do data treino, FIFA e só na competição. data FIFA. Mas é muito legal. Eu vivi a eleição do Brasil como sede da Copa de 27 lá na Tailândia, foi espetacular. Aquele momento que Blatter puxa... Blatter não, Infantino. Perdão. Eu sei que eles fazem bastante antes, mas Não, aí mas foi é porque a gente falou lá nos bastidores do de Blatter, é eu fiquei verdade. com isso na cabeça. O Infantino, na hora que ele puxa lá Até parei pra card. lembrar, eu falei, será que o Blatter também já tinha eleito aquelas sedes? Mas não, foi o Infantino. Foi Infantino, foi por causa do nosso papo ali, me deixou com... E aí, aquele momento, assim, uma felicidade absurda. Então, assim, eu vivi coisas maravilhosas. Mas essa instabilidade da CBF não permite a CBF conseguir executar muitas das coisas. Porque se gasta tanta energia na política ali. Na política para se proteger que você acaba, vamos dizer assim, podado de colocar muita coisa em prática. Então, assim, eu diria que, como todo trabalho, muitas frustrações, mas muitas alegrias também. Acho que se eu pudesse destacar, assim, 2 coisas que, assim, nesses 20 meses, quais são os 2 marcos? A renovação da Nike, com certeza. Então, assim, poder estar à frente da maior negociação de contrato da história do futebol, isso, para mim, é um carimbo aí que ninguém nunca vai me tirar. E do outro lado, as ações sociais que a gente, de alguma maneira, ainda conseguiu realizar, né? Então, a gente fez a ação com Vini, da ancestralidade de Vini. A gente fez campanhas como o Brasil Conhece, que foi uma campanha muito bacana. Outra coisa também que eu guardo muito no coração, a Supercopa, a gente nomear ela como Supercopa Rei, então ter ali um marco de homenagem a Pelé, ano a ano. Então, eu diria que a gente fez coisas importantes, mas que poderia a entrega ainda ser muito maior, a depender do cenário que a gente teria lá internamente, que nunca é um cenário de paz. A gente até falava, né? A gente entrevistou o Reinaldo Caneiro Bastos aqui, ele falou muito dessa questão da política que envolve qualquer entidade esportiva, isso, né? Não tem como. Acho que na seleção a gente entra no status de politicagem no bom e no mau sentido máximas, né? Sim, não tem como. Lenin Franco trouxe muita experiência pra gente de quem está na execução do marketing já há pelo menos quase 20 anos. Quem também passou aqui no Maquinistas foi César Grafietti, é o maior especialista sobre finanças do futebol brasileiro. E ele deu uma aula aqui, falou bastante sobre SAF, clube associativo, como isso funciona, como a profissionalização da gestão interfere, não necessariamente a mudança de status do clube, se é associativo ou se é SAF, enfim. O Grafietti falou muito com a gente, ele que é líder do programa Convocados, é um dos donos de um clube de futebol em Portugal, enfim. Grafietti trouxe para a gente o panorama das SAFs, trouxe o panorama da gestão, trouxe o panorama também sobre o equilíbrio financeiro e como isso impacta no resultado esportivo do futebol atualmente. Se liga o que ele falou para a gente aqui.
Quando você fala de indústria mais forte, como é que você vê a indústria do futebol no Brasil? Onde estão os principais desafios aí olhando para os próximos 4 anos, por exemplo? Então, se a gente for pegar de novo, eu vou usar a minha referência de 16 anos de trabalhos aqui com futebol. Há 16 anos você não tinha nada, você tinha ali um monte de amadores ali tentando fazer futebol do jeito que dava. Hoje você tem, no meio do caminho você teve lá a mudança de 2012 do contrato de transmissão, né? Depois você teve uma outra mudança em 2016, agora você tem, já se fala em liga, você tem uma indústria com clubes faturando mais de 1 bilhão, ou seja, você tem muito mais marca, você tem muito mais exposição hoje do negócio. Acho que a indústria cresceu e entendeu, você tem SAF, enfim, tem um monte de outras coisas, o futebol melhorou, né? O ambiente melhorou. O que eu acho que falta é a organização. As coisas, como no Brasil de forma geral, você faz e depois você tenta organizar. Você vê o que deu errado, normalmente vai dar um monte de coisa errada e você tenta organizar. Isso vale para tudo. Para o futebol é a mesma coisa. Criou a lei do mandante, e tinha um monte de falha ali, agora você conseguiu mais ou menos organizar, mas sem mudar a lei. Mas internamente se organizou. Não mudar antes, mas tudo bem. Segue. Não vou falar mais de novo, não precisava fazer feito isso para acontecer o que aconteceu. O basquete já funcionava muito bem, o NBB, sem precisar de lei do mandante. É isso. Então, assim, mas enfim, pula essa página. Você tem criou a lei da SAF com um monte de buraco que você está tentando remendar. Né? A lei geral do esporte também tinha lá um monte de buraco e até agora não tem tudo aprovado, validado lá no Congresso. Então, assim, a gente precisa de uma regulamentação. Hoje você tem clubes SAFs, né? não empresa, mas SAFs, e você não tem uma regulamentação, por exemplo, para recuperação judicial. O que acontece quando um Vasco entra em recuperação judicial? Ele fica 6 meses sem pagar ninguém, ele ganha essa autonomia. Só que está todo mundo pagando. Todos os outros estão pagando suas dívidas. E o Vasco não. Assim, você já criou e aí querem trazer para dentro da recuperação judicial as questões da FIFA. Né? Eu não vou pagar o clube a contratação no exterior e a FIFA não pode me colocar um ban. Por que não? Porque não temos uma regulamentação no Brasil. A recuperação judicial ela é o refis da vez, né? Isso, agora é isso. Vamos lá, vou fazer um refis. O refis é agora uma recuperação judicial que eu quero dar um haircut, cortar a dívida de todo mundo, alongar por 15 anos e vou ficar aqui um período sem pagar ninguém. E aí eu vou gastar. O Vasco pede recuperação judicial num dia, uma semana depois, 15 dias depois, contrata um treinador novo. Eu não sei se vale, se não vale, não estou dizendo analisando o profissional. Mas é a mesma coisa do Corinthians. Entrou lá num pedido de reestruturação de dívida, no dia seguinte contrata o Dorival. Se custam 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão, não me interessa o valor. Mas você está gastando mais. Você está ampliando o seu custo. Ampliando o seu custo. Você devia trabalhar em favor do credor, você está devendo. Antes de começar a gastar de novo, você tem que pagar quem você deve. Então a gente precisa de uma reorganização da estrutura. Quase que uma agência reguladora que controle fair play financeiro, que controle documentação. O Botafogo não entregou um balanço até agora, está contra a regra, contra a lei. Que controle, como na Europa, quem é o dono, quem vai comprar esse clube. Quando a 77 entrou, tinha alguém olhar e falar, quem é a 777? Deu garantias? Vai pagar em dia? Na Inglaterra, especialmente, se não cumprir as regras, não aprova. E o cara não compra o clube. Então, assim, tem que ter isso, tem que ter alguém para cuidar e controlar a recuperação judicial. O que acontece com o clube? E se ele não pagar? Então, a gente tem um monte de coisas para organizar no futebol ainda, mas a parte agora de governança do futebol. Você criou ali um monte de oportunidades. Isso seria o quê? CBF, talvez? Ou precisaria vir de ente público? Tudo que vem de ente público eu tenho um pouco de receio do que vai acontecer. Mas na França, por exemplo, é por lei. Então, a DNCG é lei, um órgão vai lá, resolve e acabou. Mesmo a La Liga foi direitos únicos de venda por lei. Portugal também por lei. Na Itália por lei. De alguma forma o Estado... nossas origens, Portugal, Itália, tal. Né? O Brasil da Europa já mostrou mais ou menos para onde vem. Alguma das SAFs hoje, olhando os balanços, é uma SAF bem gerenciada? Ou ela ainda é investimento a fundo perdido de quem é o investidor ali? Acho que está muito cedo ainda para a gente poder fazer uma avaliação mais ampla, né? Porque assim, você pega, por exemplo, o Vasco o que é, a gente já sabe que, enfim, vamos tirar o Vasco. O Vasco é um capítulo que desencana. Vai ser uns 10 podcasts para tentar entender o Vasco, nem assim a gente vai saber. A gente vai sair com mais dúvida do que com solução. O Botafogo não tem nem balanço. O Textor também tem muito rolo para resolver. E assim, a parte ruim é que não é transparente, né?
O torcedor do Botafogo ainda está feliz. Da vida. Não estou nem aí se tem balanço, se não tem. O time está indo bem, está tudo certo. Se você olhar o resto, o Atlético Mineiro não resolveu os problemas que vinham desde a época da associação com os mesmos acionistas, entre aspas, né? Porque eram os mesmos gestores. O Cruzeiro continua gastando muito na mão do Pedro, mas assim, vinha de uma gestão austera do Ronaldo. A gestão eu sempre brinco. A SAF que foi mais bem gerenciada foi a SAF do Ronaldo. Ronaldo, Pergunto pro torcedor o que ele pensava disso. O torcedor também não gosta, né? Isso, então. E aí falta o segundo passo sempre, que assim, eu organizei, agora eu vou ter que começar a investir, a botar algum dinheiro. O Pedro Lourenço fez isso, mas mesmo ele recentemente falou: gastei muito e gastei mal. Para você ver como é difícil assim, agir, às vezes, como torcedor. O Coritiba está se ajustando, mas cai para a Série B, e assim, agora acho que é vice-líder da Série B, enfim. Tá entre os 4. Tá voltando, tá tentando se recuperar. O Bahia, se eu vou olhar os números, o número é horroroso. Mas assim, o City acabou de entrar. Você comprou um ativo que tava ruim, o que você faz normalmente, né? Bota dinheiro, põe dinheiro, reestrutura, né? Troca maquinário, contrata mais gente e tal, e espera que a coisa aconteça com o tempo. Essa é a fase do Bahia. Então, assim, do ponto de vista de sustentabilidade, acho que o Bahia é o mais sustentável, porque tem alguém colocando dinheiro. Até quando ele vai colocar dinheiro? E, enfim, até quando vai ser o projeto do City de colocar 200, 300, 400 milhões de reais todo ano? Eu não sei. Talvez daqui a pouco equacione e fique num nível mais normal do Bahia, mas assim, já estruturado. Então, acho que as SAFs ainda estão em processo. Daqui mais uns 2, 3 anos a gente vai poder avaliar se de fato elas vieram com uma característica diferente, elas são só associações com o dono. Você acredita no embalo de SAF? Você acredita que a gente vai ter uma nova onda de SAFs aí num futuro breve? A gente sempre fala de SAF e lembra de Série A, né? Mas se a gente for pegar para baixo, na Série B já tem muita SAF acontecendo, na Série C também. Você pega o Campeonato Paulista desse ano, a A2, mais da metade dos clubes eram SAF. E os que não eram já estavam negociando e discutindo para virar. Então tem muita coisa acontecendo nas divisões menores, né? Porque é onde você tem mais capacidade de fazer a gestão, de negociar jogador, enfim, você tem menos pressão de torcida. Acho que essa questão também para muito investidor de SAF pega. Quando você olha o que acontece com Curitiba... Curitiba é um exemplo. É um exemplo. Então, assim... O pessoal veio aqui na Faria Lima protestar. O ônibus de Curitiba para São Paulo, cara. É surreal. Surreal. Então, que você investe no como clube... dono, você fala, o que vai fazer, cara? Isso, porque contam sempre a história de que, investir no futebol é bom, dá visibilidade, vai gerar um dinheiro. E o torcedor tá esperando que a SAF seja um maluco bilionário que faça o seu time ser campeão da noite pro dia. Isso. Também tem isso, Tem né? isso, né? E a imprensa... Vende é bacana, isso, né? para vender isso, né? Então, acho que assim, a gente vai ter talvez a gente tenha uma segunda onda de SAFs de times grandes por conta das necessidades. Quando você olha a situação do Corinthians, o São Paulo precisando ali de um fôlego, porque também está longe de estar saudável, por mais que a estrutura do FDIC tenha ajudado, os custos estão sendo controlados e tudo mais, mas tem um desafio imenso para resolver o problema da dívida. Então, Internacional e Grêmio, aquele que sai na frente vai puxar o outro, enfim, eu acho que ainda tem aqui algumas SAFs dessas de grande porte para sair numa segunda leva, com a vantagem, com o benefício de já ter visto o que aconteceu nas outras. Assim, quando você não é pioneiro, você tem a desvantagem de estar atrás, mas a vantagem de você já sabe o que deu errado, evite... Consigo proteger minha marca, proteger minha história. Participar um pouco mais, por mais que você não vai ser o gestor, mas você tem ali um cenário um pouco melhor para trabalhar. O que é fair play financeiro? Essa é uma pergunta boa e eu vou garantir que tem muito dirigente de Série A que não entende quando pede, tá? Não sabe o que acontece. Fair play financeiro é um conceito, enfim, é um sistema onde você tenta, de alguma forma, controlar e fazer com que o sistema opere de maneira equilibrada, o sistema. E aí o que é isso? É fazer com que os clubes mantenham seus gastos em dia e evitem atraso de pagamento. O grande objetivo no fair play financeiro é esse. É fazer com que um clube pague o outro em dia, com que pague os salários em dia, não atrase encargos, enfim, que a estrutura não tenha atrasos. Esse é o objetivo básico. Uma proteção para a indústria do que não tem nada a ver com garantir competitividade. Você não vai fazer o time que fatura 1 bilhão gastar o mesmo que o que fatura 200. Não é isso. O que fatura 1 bilhão tem que gastar dentro do seu bilhão, o que fatura 200 dentro dos seus 200. É isso. E garantir que todo mundo pague todo mundo. O grande drama do futebol brasileiro hoje ninguém paga ninguém. Então você empurra daqui, o A deve para o B deve para o C deve para o E, e todo mundo deve, um monte de gente não paga encargo, não paga salário, atrasa. Enfim, o fair play financeiro busca isso. Quando todo mundo estiver equilibrado, todo mundo paga suas contas em dia e o sistema funciona. Por que na Europa você tem
facilidade em, por exemplo, fazer antecipação de venda de jogador. O Chelsea vendeu um jogador para o Bayern e o Chelsea quer receber à vista. O Bayern não vai pagar à vista, ele vai pagar em 5 anos, que é o normal. Só que o Chelsea vai lá e fala, pô, banco X... Antecipo. Genial, vem aqui, me antecipa. Tá, legal, antecipa porque ela sabe que o Bayern vai pagar. Porque não tem como não pagar. Se ele não pagar, ele vai sofrer transfer ban, pode ser rebaixado, e toda essa estrutura funciona. Então o Fair Play tem que trabalhar para garantir isso e ter justamente a sanção sendo aplicada, né, num modelo de gestão independente que garanta que, sim, não cumpriu, sanciona. Porque a sanção vai forçar você a pagar as contas em dia. E aí eu complemento. É possível aplicar isso no Brasil? Esse modelo que você acabou de explicar. É possível aplicar no Brasil isso? É possível. É possível. Primeiro, não dá para copiar o modelo europeu. Primeiro que tem vários modelos europeus, né? A UEFA, cada país tem o seu. Então, a UEFA segue de um jeito, a Premier League já é de outro. E aí, quando o europeu está concorrendo entre ele, na La Liga funciona de um jeito, na Premier League de outro. E aí os clubes vão ser díspares em relação a isso? Isso, e aí quando a UEFA cria um modelo único, é justamente para tentar padronizar. Falar, cada um faz o seu aí, mas assim, os que disputam a minha competição vão ter que seguir a mesma regra. Então, primeiro, não dá para falar o modelo europeu, porque não tem mais de um. Até a La Liga, por exemplo, que é um modelo completamente diferente, que antecipa. Então, você tem que entregar o orçamento antes, ela vai aprovar o seu orçamento e vai dizer você pode contratar ou não o jogador. Só funciona lá. Por quê? Porque o Tebas toma conta do futebol, todo mundo segue o que ele fala e tá tudo certo. Nenhum outro lugar funciona assim, não é à toa. Tenta isso no Manchester City. Isso. Me controla depois, eu garanto que eu vou cumprir aqui. Então, assim, primeiro, não dá para usar os modelos europeus porque a realidade é outra. Se a gente criar um modelo e pensar um modelo para o Brasil, com as características do futebol brasileiro, com as necessidades do futebol brasileiro, é possível implantar. Ao mesmo tempo, a gente precisa estar claro que, assim, eu não vou implantar hoje e daqui, no próximo balanço, vai estar tudo certo. Não, tem que ter uma paciência, tem que construir esse processo. Então, assim, precisa de 3, 4 anos para um Corinthians, para um Inter, para um Fluminense se adequarem. Precisa de 3, 4 anos. Não dá para esperar que em 2 eles estejam com a dívida equacionada. Então, assim, a gente precisa criar um ambiente e fazer com que todo mundo entenda o que é e criar um processo que garanta que em algum tempo você consiga controlar os clubes. É sempre muito difícil, porque chega aqui o dirigente fala, eu fiz montei um modelo, formalizamos na CBF lá em 2020, e tinha dirigente que recebia aquilo e falava, não vou ser controlado, porque assim, eu sou uma associação, eu tenho independência de gestão, então, só que hoje em dia até a própria Lei Geral do Esporte coloca, né, exige que tenha. Então, assim, a gente precisa mudar um pouco o patamar de entendimento e fazer com que todo mundo perceba que se você não tiver isso, o futebol só vai piorar. E as distâncias vão aumentar independente de quanto você tem de receita. Quem estiver trabalhando direito, naturalmente vai continuar trabalhando direito. Isso, não tem problema para quem já faz direito, né? Porque assim, você vai falar, o Flamengo vai mudar, porque ele já está fazendo direito. Você vai forçar o Corinthians, o São Paulo, falei do Inter, do Atlético Mineiro, a readequar, né? Então, de novo, a gente falou da Atalanta aqui. Foi terceiro lugar no Campeonato Italiano. Nos últimos 6 anos, foi 4 vezes terceiro lugar no Campeonato Italiano. Foi campeão da Europa League, chegou em semifinal de Champions. Fatura metade, um pouco mais da metade do Juventus, da Inter, do Milan. E é competitiva. Então dá para ser competitivo com menos receita se você for competente. Então, assim, essa justificativa de eu preciso só de mais dinheiro, não. Mais dinheiro ajuda, mas tem que ter competência associada. Então, dá para ser competitivo sem ter tanto dinheiro quanto o Flamengo, por exemplo. É isso aí. Lenin Franco, Grafietti e Reinaldo Carneiro Bastos foram alguns dos personagens que falaram para a gente sobre como a indústria do futebol tem se modificado nos últimos anos, e especialmente desde 2021, quando a SAF passou a vigorar no Brasil. Diariamente a gente tem tudo em maquinadoesporte.com.br e no @maquinaesporte nas redes sociais. Aqui o Maquinistas Especial das Férias volta na semana que vem. Falando um pouquinho mais, deixa eu pegar minha cola aqui, porque a cabeça travou um pouquinho. A gente vai falar sobre aquele tema que George adora, a geração Z. Então, se liga aí, semana que vem tem mais nesse nosso Maquinistas de retrospectiva do primeiro semestre de 2025. Tchau!